Senhor Presidente, Senhora Ministra, Sr. Secretário de Estado, Senhores Deputados, a questão que gostaria aqui, antes de entrarmos na discussão, era recentrar esta questão. Nós estamos a falar de um regime jurídico que a Senhora Ministra diz que não é para aumentar nem para diminuir freguesias. Eu diria, como disse a Senhora Ministra Alexandra Leitão, que esta lei quadro, de facto, é para criar freguesias, mas o ílis da questão está na reversão de freguesias. Eu não me acredito, ou nós todos não nos acreditamos, que nos próximos 20 anos, de raiz, nasça qualquer nova freguesia, mas que, de algum modo, se corrijam, do ponto de vista administrativo, a reorganização de 2013. E, sobre isto, dizer que o PSD quer discutir esta temática sem quaisquer tipo de preconceitos, porque nós não os temos, e sem assumir a autoria material de uma iniciativa legislativa que lhe foi imposta pela Troika. E, portanto, e por vontade do próprio Partido Socialista, que eu julgo que é importante dizê-lo. Antes disto, José Junqueiro, no governo Sócrates, já tinha anunciado a intenção de extinguir as freguesias com menos de 1.500 eleitores. E antes mesmo, o próprio António Costa defendia, quando foi Ministro da Administração Interna, a fusão de freguesias e concelhos menos povoados e a extinção de freguesias com menos de 1.000 eleitores. Portanto, apesar do Governo, ou muitas vezes o PSD ser acusado pelo Governo e por outros partidos de nós sermos os autores materiais daquela reorganização administrativa, que negamos, a verdade é que o Governo, desde 2015, anda a prometer aos portugueses aprovar um regime jurídico e eu corrijo aqui a Sra. Ministra para corrigir a revisão de 2013. Foi sempre o que disse o Governo. O verão quente de 2016, anunciado pelo Sr. Ministro Eduardo Cabrita, acabou por se transformar numa mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma. A promessa de 2020 transformou 15 dias em 9 meses e, finalmente, no fundo, depois até de ter frustrado por completo o anseio de muitas populações, demorou 6 anos, mas foi. Acabou por o Governo apresentar, muito tardiamente, em dezembro de 2021, este regime jurídico. A primeira questão que gostaria de deixar à Sra. Ministra, que também registrei o que disse que não esteve profundamente envolvida. Gostaríamos de saber qual é que foi o grau de envolvimento que a Sra. Ministra teve neste regime jurídico. Como sabe, nos territórios de baixa densidade, julgo que era muito importante a questão do Ministério que a Sra. Ministra representa, nomeadamente a coesão territorial. Muitas vezes uma junta de freguesia é o único sinal de presença do Estado nestas freguesias. E, portanto, isto acompanhado do seguinte, todos nós concordamos, apesar do grupo técnico dizer que mais de 70% está contente e tem uma grande aceitação das agregações, a verdade é que nós concordamos que os indicadores positivos são muito tenues. Nomeadamente, acho que ficam muito além da promoção da coesão territorial, do aprofundamento da capacidade de intervenção da junta de freguesia e da melhoria do desenvolvimento dos serviços públicos de proximidade. E, portanto, gostava que nos pudesse esclarecer sobre isto. E tinha 3 questões em concreto. Uma relacionada exatamente com esta questão da diferenciação dos territórios de baixa densidade, que, não sei se por lapso ou premeditadamente, a lei refere uma portaria, a 208 de 2017, que identifica territórios do interior, que eu julgo que são diferentes, pode haver territórios de baixa densidade no litoral também, era importante saber porquê é que se chegou à diferenciação de 300 eleitores no mínimo, em vez dos 900 que a lei estipula, e depois porque é que da versão original foi eliminada uma discriminação positiva, que era muito positiva, relativamente à verificação dos critérios da prestação de serviços à população no artigo 5º. Havia 2 obrigatórios, que é o edifício e um trabalhador, e havia 7 outros de serviços às populações e que, sinceramente, 5 deles são cumulativos e eu não vejo que os territórios de baixa densidade consigam acompanhar isto. O PSD cuidará de tentar fazer uma discriminação positiva nas propostas de alteração que apresentará. Segunda questão é a inexistência de um regime transitório. A participação mínima de 30% no FEF e as dimensões do território de mais de 2% e menos de 20% da área do município podem subverter a própria lei, isto é, quem quiser desagregar, na nossa opinião, terá que desagregar nas mesmas condições que agregou em 2013. E, portanto, isto pode, naturalmente, neste tipo de requisitos,
impedir objetivamente a eficiência, a eficácia e a viabilidade que nós queremos dar a este diploma, nomeadamente nas uniões de freguesias com 4 ou mais freguesias. Quanto à questão da dimensão do território, é verdade que existem freguesias de grande densidade populacional com território muito reduzido e há outras que têm uma grande dimensão e que também seria um contrassenso que não ficassem autonomizadas. Estes 2 requisitos deveriam ser excepcionados no regime transitório. Também gostaríamos de saber a opinião da Sra. Ministra. Finalmente, e para terminar, uma questão de moralização deste sistema. Em 2013, a limitação de mandatos foi posta em causa, ou pelo menos permitiu-se uma nova contagem de prazos para os presidentes de junta iniciarem essa contagem de prazos, porque a agregação de territórios permitiu que eles iniciassem essa contagem. A questão que nós colocamos, e também queremos pô-la como uma alteração, seria impedir que os atuais presidentes de junta possam beneficiar de uma nova contagem para a acumulação de mandatos, como ocorreu em 2013. Também gostaria de saber qual era a opinião da Sra. Ministra sobre esta matéria. Muito obrigado.